Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café na Presença, onde nós estamos aqui juntas nas primeiras horas da nossa manhã para devotar o nosso tempo especial para Deus. Quem faz isso todos os dias pela manhã, a mulher, que traz para a sua vida este hábito diário, começa a colher bons frutos. E hoje o tema que nós vamos refletir é: seja sincero com Deus. Pois bem, quando você faz um devocional pela manhã, é o seu momento, de sentar com ele, de sentar na mesa, de abrir o seu coração, de ser sincera. Talvez o que está faltando na sua vida é ser sincera com Deus neste dia. Hoje é o dia em que você pode transformar a sua condição atual numa nova condição. Por quê? Porque todas as manhãs é uma nova oportunidade de recomeçar. E o Senhor quer que você recomece. O Senhor quer e Ele deseja que você recomece. Por quê? Porque a gente deixa para trás, quando a gente decide recomeçar, quando a gente decide ser sincero com Deus, a gente deixa para trás tudo aquilo que tem nos afastado dele. Então que nessa nossa manhã, o Espírito Santo de Deus, nossa companhia, sua presença sublime aqui na nossa mesa, junto com o nosso café, nós estamos juntas, que ele possa nos direcionar. O que é que nós precisamos deixar para trás, o que é que nós precisamos renunciar na nossa vida. Porque também, às vezes, para ser sincero com Deus, é preciso renúncias. Então, e às vezes os nossos olhos estão tão assim, cheios de escamas, que a gente não consegue enxergar o que é que a gente precisa renunciar. Então vamos aí, se você não pegou ainda, pega seu cafezinho, pega a sua Bíblia e nós vamos tomar o nosso café e iniciar o nosso devocional, tá? Toma seu cafezinho aí. Pois bem, estamos aí começando a nos aquecer e nos abastecer. Falta o que é mais importante, nosso grande combustível, que é a palavra do Senhor. Então vamos fazer a nossa oração inicial, Seja bem-vinda. Se nesse momento agora você lembrar de alguém que está precisando ouvir uma palavra, que está precisando ouvir um direcionamento, manda para essa pessoa, esse devocional da manhã, manda para ela agora. Pode ser que hoje ela não veja, pode ser que no decorrer do dia ela veja. Faça a sua parte como servo do Senhor, Assim como esse devocional chegou até você, Deus está querendo alcançar a sua vida, Ele quer alcançar muitas outras vidas. E para isso Ele precisa de nós. E nós precisamos hoje da maior ferramenta, que são as redes sociais. Então, assim, ao invés da gente se preocupar em estar postando as coisas bonitas, que nem sempre são verdadeiras, na maioria das vezes, que a gente se preocupe em compartilhar a palavra do Senhor. Que a gente se preocupe em compartilhar o que o Senhor quer que cada um de nós façamos na nossa vida e o que nós podemos fazer para poder fazer diferente, para que a gente possa ter um dia diferente, uma vida diferente, para que a nossa casa comece a ser edificada, transformada, nosso trabalho. Porque é importante você saber que quando você muda, tudo à sua volta muda. A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue transformar o outro, mas nós conseguimos transformar o nosso ambiente a partir de nós. Então toda mudança começa dentro de nós primeiramente. Então eu gosto sempre de dizer que o Senhor, quando Ele traz as palavras, quando Ele traz a palavra aqui na nossa manhã, o tema a ser refletido, primeiro Ele ministra em mim. Primeiro Ele ministra em mim porque eu ouço primeiro, e depois Ele ministra através de mim porque Ele usa as minhas palavras para chegar até vocês. Porque aqui não tem nada a ver comigo, Não tem nada a ver com a Fabiana, tem a ver só com Ele, é tudo por Ele e para Ele. Então Ele conduz todas as coisas. E que assim seja também na sua vida e no seu dia. Ele conduzindo o que há de melhor para você. O que você precisa, na verdade, de direcionamento, que seja Ele a conduzir. Que não seja o amigo, que não seja o colega, que seja Ele a conduzir a sua vida. Vamos fazer a nossa oração para que a gente possa iniciar e receber as palavras, o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Amém? Então fecha seus olhos aí, já tomamos o nosso café, começamos a nos aquecer e agora agradecemos. Paizinho amado, Mestre Jesus, Espírito Santo, obrigada por mais um dia.
Obrigada porque nós sabemos que cada dia é uma oportunidade de recomeçar, cada dia é uma oportunidade de fazer diferente. E o Senhor está sempre esperando que o nosso coração se arrependa. O Senhor ama um coração arrependido, um coração quebrantado, que nesse dia nós possamos, quebrantar o nosso coração, rasgar mesmo o nosso coração a Ti, Senhor. Seja bem-vinda à nossa vida, seja bem-vinda à nossa mesa, seja bem-vinda à nossa manhã e ao nosso dia. Que nós possamos permanecer na presença sublime do Senhor neste dia. E que sejamos, Senhor, a partir de hoje, dos seus ensinamentos, sinceras contigo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço discernimento e sabedoria para que nós possamos compreender a palavra. Possamos fazer com que essa palavra chegue ao nosso coração e ela, como semente, possa no nosso coração germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos. Afinal, é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Pois bem, o que o Senhor espera de nós é isso, que nós possamos germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos. Dar bons frutos significa, na verdade, multiplicar, transbordar aquilo que o Senhor nos dá todos os dias. Então, que a gente possa pegar o nosso devocional para iniciar a nossa reflexão dessa manhã, com o nosso coração já aberto, o Senhor à nossa mesa, o nosso cafezinho, e possamos ouvir o que Ele quer nos dizer, Hoje o tema é seja sincero com Deus. Então, será que está faltando sinceridade na sua vida? Será que você está sendo sincera com Deus? Então, vamos ouvir o que ele diz a esse respeito. Em Salmos 25, versículo 11, diz assim, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quando lemos a Bíblia, vemos que Davi sempre foi um homem que procurava Deus em todos os momentos. Quando algo bom acontecia, ele louvava expressando gratidão. Quando pecava, prontamente se aproximava do Pai para pedir perdão e restauração. Davi era um homem temente a Deus, mas, não se engane, temor nesse caso não quer dizer ter medo, mas sim profundo respeito e obediência. Assim como Davi, quando alcançamos esse nível de relacionamento com o Pai, ele nos leva a lugares inimagináveis, pois nos tornamos alguém dependente dele, a quem ele pode confiar seus maiores propósitos. Entenda que o temor gera frutos, afinal, é impossível estar em Deus e não ser frutífero. Quando buscamos profundamente Deus, não escondemos nossas falhas, pelo contrário, procuramos ajuda para obter cura. Em Provérbios 28:13, a Bíblia diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Uma das minhas atribuições como pastor é aconselhar pessoas e inspirar suas decisões. Constantemente, recebo testemunhos do quanto uma simples conversa foi um divisor de águas na vida de uma pessoa. Como está o seu relacionamento com Deus Pai? Você tem se aproximado a ponto de estreitar os laços e viver em intimidade com Ele? Faça isso e desfrute da misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs sobre a sua vida. Coloque tudo nas mãos dele. Seja sincero e ele será seu porto seguro. A frase de hoje, para a gente levar para o nosso dia, é assim, É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Que a gente tenha temor, Essa é a palavra do dia, temor. E temor aqui foi bem claro, temor não é a gente ter medo de Deus. Temor é a gente temer no sentido de seguir os seus princípios, de buscar fazer o que está escrito na sua palavra. É isso que ele está pedindo para nós. E aqui ele nos traz à tona que assim, é muito melhor a gente confessar uma tentação, ou seja, na sua mesa, quando eu me retirar dela, ficar só você e o Senhor, que você possa falar para ele, Senhor, eu estou tentada a tal coisa, a comprar, a comer, a fazer, a me exceder, a falar mal, a falar alguma coisa, a fofocar, seja o que for, estou tentada a pensar coisas, Senhor, que eu sei que não é do seu agrado. Então, que o Senhor possa me ajudar, Espírito Santo, me ajuda a evitar, Porque depois do pecado feito, claro, se você confessar, o Senhor, ele se agrada quando você se arrepende, você confessa o seu pecado e ele te perdoa. Mas ele se agrada muito mais quando você se previne e não comete esse pecado.
Porque ele entende e ele vê que você está mudando, que você está buscando realmente caminhar segundo os princípios dele. Então o Senhor espera de nós isso, sabe? É assim, ó, a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vê como que era feito, né, a expiação dos pecados, como que era feito esse pedido de perdão, né? As pessoas, elas na verdade faziam sacrifícios, né? Holocaustos com animais, né, que eram oferecidos. Mas tem uma passagem em que o sacerdote ele diz que Deus se agrada muito mais quando não se comete o pecado, ou seja, que vive em obediência, do que quando você peca e faz o sacrifício. Então isso não mudou, permanece. Então Deus se agrada muito mais quando você o obedece e não peca, né? Que você seja sincero com ele, que você está com tendência a pecar, mas ele vai trabalhar na sua vida para evitar que isso aconteça. Então, talvez o que está faltando na sua vida é esse pedido, né? Essa busca. Isso aqui a gente alcança quando a gente tem intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, a gente só alcança a intimidade com Deus quando a gente está todos os dias com Ele. Quando a gente tem o nosso secreto, o nosso lugarzinho onde a gente senta para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor, para fazer o nosso devocional diário. Então é importante que a gente tenha esse local. É importante que a gente tenha uma hora estabelecida. Não que eu não possa falar com Ele quantas vezes mais eu puder falar com Deus e sentar no meu secreto ou no meu dia a dia, a todos os momentos, que eu faça isso. Que a intimidade, né? Quando você conhece uma pessoa que você quer buscar intimidade com ela, você chama ela para um café, você senta com ela, você começa a falar uma coisa, outra, aí você vai tomando confiança, você vai ouvindo o que ela tem a dizer, vai vendo como é a conduta, vai conhecendo quais são os princípios dela, e assim daqui a pouco você está se abrindo e são melhores amigos. E com Deus não é diferente. Então, esse momento que você busca intimidade com Ele, o devocional é uma grande ferramenta. Um dos benefícios do devocional é você ter intimidade com Deus. É você poder ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus através da intimidade, porque não tem outra forma de você ouvir a voz de Deus se você não tiver intimidade. Você não vai reconhecer a voz de Deus, porque Ele está falando com você a todos os momentos. Mas como você não tem intimidade, você não reconhece a voz dele. Você não tem intimidade, você não aprendeu a ter um momento com ele, onde você fala, né? Aqui a gente reflete junto, a gente lê a palavra junto, mas depois quando eu me retiro, você fala, mas você precisa ter um momento também para ouvir o que ele tem a dizer. Inicialmente, você pode não estar ouvindo nada, porque o nosso lado humano fica esperando que a gente ouça algo audível. Não que não é possível. A palavra relata que é possível sim. Assim como Deus falava diretamente com Moisés, ele chamou Samuel e tantos outros ouviram diretamente, audivelmente a voz de Deus, mas ele fala muito mais hoje através das palavras. Ele usa uma ferramenta como esse devocional para responder a pergunta que você fez ontem, que você fez na madrugada. Porque eu não sei exatamente, Fabiana, não sei o que você está passando, mas pode ser que na sua madrugada você nem dormiu, por desespero, por alguma situação difícil que você está passando, seja ela física, seja ela financeira, seja ela emocional, seja profissional, seja no seu casamento, seja no relacionamento com o pai, com mãe, com filhos. Mas Deus sabe, Deus sabe. E Ele te responde nessa manhã através desse devocional. Ele traz através de alguma palavra que vai ser, né, trabalhada aqui, Ele vai responder. E quando Ele responde, o seu coração entende. E quando você tem mais intimidade com Ele, o seu coração entende com muito mais facilidade. Quando você tem tanta intimidade com Ele, de repente, numa ocasião, uma borboleta que você vê é uma confirmação de uma pergunta que você fez para Ele. Mas você precisa ter intimidade. Sabe aquela amiga que você não precisa falar nada para ela? Vocês trocam olhares e vocês já entendem o que a uma outra quer dizer? Com Deus não é diferente. A gente troca olhares, porque Ele está presente. Uma borboleta se torna um olhar trocado e a gente entende a resposta dele. Só que é só a intimidade que vai fazer a gente chegar nesse nível. E a intimidade a gente só adquire
tendo todos os dias um momento com Deus, específico para Ele. Não é um momento que você devota com a família, não é um café da manhã que você senta com todos, não que não seja prazeroso para Deus você sentar com a sua família no seu café da manhã e falar dele, chamar a presença dele, agradecer por esse novo dia. Não que não seja prazeroso, mas veja bem, ele quer ouvir você pessoalmente, ele quer intimidade contigo. E intimidade a gente tem quando estamos nós e o Senhor. É o que eu desejo para você nesse dia, intimidade com o Senhor. Vamos ler a palavra de hoje, está em Eclesiastes 8. Se você quiser pegar a sua Bíblia, acompanhar, tá? Eclesiastes 8. Eu gosto sempre de dar uma dica, que nem aqui no devocional e mesmo na Bíblia, eu gosto de marcar, né, as partes que me chamam a atenção, ó. Porque isso para mim, pelo menos, funciona, fica registrado melhor, né, na minha mente. Então, que você possa fazer isso na sua vida também. Isso também te ajuda a lembrar no decorrer do seu dia do que realmente o Senhor está falando para você, tá? Então, vamos fazer a nossa leitura bíblica, porque a devocional tem leitura bíblica. É a hora que o Senhor fala conosco através da reflexão, mas Ele fala também através, principalmente, da palavra. Então, vamos ver aqui o que Eclesiastes 8 traz para nós. O tema de Eclesiastes 8 é: obedecer ao rei é ser prudente. E quem é o rei? Não é o nosso Senhor? Então, quando você obedece Ele, você está sendo prudente, né? Você está se prevenindo, você está fazendo o que precisa ser feito. Eis aqui talvez uma resposta: obedeço isso ou obedeço a Deus? Eu obedeço a Deus, sempre, independente das circunstâncias. Não vá pela maré. Não vá, todo mundo está indo. Mas e Deus? O que Deus pensa de determinada situação? Eu sempre faço isso e a gente ainda acaba indo desviando. Mas nas minhas orações eu sempre peço: Senhor, não me deixe me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eu vá sempre ao centro e o Senhor seja meu foco. A gente tem como exemplo Pedro, quando ele quis andar sobre as águas. Ele pediu para que o Senhor deixasse que ele andasse sobre as águas e o Senhor disse para ele: vem. Enquanto ele teve fé e o foco dele, ele olhava para Jesus, ele caminhou. Somente Jesus e Pedro caminhou sobre as águas. E Pedro caminhou sobre as águas, porque o foco, ele olhou para Jesus. Mas quando ele desviou para a direita e para a esquerda, olhou as circunstâncias, olhou o vento, olhou as ondas, olhou o barco balançando, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então talvez você está afundando cada vez mais porque você está olhando as circunstâncias. Deus, ele age no sobrenatural, naquilo que é impossível de você imaginar que possa acontecer. Não que você não possa pedir o natural para Deus. Deus, me conduza nessa questão que depende de uma ação minha. O natural é aquilo que depende de nós. E o sobrenatural é aquilo que só Deus pode fazer. E Deus age no sobrenatural. Então, talvez, o que está faltando na sua vida é foco. Então, quando você estiver sozinha aí com o Espírito Santo, pede para Ele. Seja sincera com Deus e diga: Senhor, eu preciso de foco. Não me deixa me desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Que o meu foco seja o Senhor. E que não me deixe mais afundar, Senhor. Não me deixe. Embora todas as vezes que você se afundar e pedir socorro, assim como Pedro, ele colocou, né? Jesus vai com as mãos e resgata Pedro do mar, né? Estava se afundando. Ele faz isso com você quantas vezes for preciso. Não existe uma quantidade específica que Deus vai te resgatar do fundo do mar. Mas se você começar a ser sincero com Ele e dizer para Ele que a sua fé é pequena e que você precisa que a sua fé seja aumentada para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não olhe as circunstâncias e possa caminhar sobre as águas, com certeza você vai sentir, né, os benefícios de Deus. As coisas vão mudando e vão fluindo na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas talvez você tenha 40, 50, 60 anos andando da mesma forma. E aí, de repente, a gente começa a fazer um devocional, uma semana, 2 dias, 10 dias, e as coisas não vão mudando. Aí, o que nós fazemos? O que pode ser que aconteça? Em N situações isso aconteça, a gente quer desistir, porque Deus não está te ouvindo, porque as coisas não estão fluindo. Eu estou aqui parando às 6h01 da manhã, todo dia,
ouvindo uma moça falar, uma mulher falar aqui de Deus e nada está mudando na minha vida. Então eu vou voltar para aquela minha antiga vida. Aí está o erro, porque pode ser que é como se fosse uma mina de diamantes. Falta isso aqui, ó, para você poder quebrar a parede e chegar na grande pepita lá de diamante, de ouro que seja, mas você já está cansado de tanto bater a marreta e você desiste. E você desiste. Então, que a gente possa todos os dias pedir também persistência ao Espírito Santo. Vamos fazer aqui a leitura. A palavra diz assim, ó. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho. Obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar. Que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. A obra de Deus é incompreensível. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Pois bem, gente, aqui eu deixei salientado uma parte que diz assim, é o versículo 6, ele fala assim, ó, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Então, nós já falamos sobre a questão de que há sempre uma hora certa e uma situação adequada para a gente reagir, para a gente agir na vida. As coisas têm hora certa, Deus nunca se atrasa.
Isso você precisa gravar na sua vida. Deus não se atrasa. E o relógio de Deus não é o nosso relógio. Então Deus está sempre na hora certa, no momento certo. Somos nós que estamos nos precipitando. E às vezes, por nos precipitar, é aquela questão. A gente acaba olhando ao nosso redor. Aí a gente vê o vento, vê a tempestade, vê as ondas e a gente se precipita e toma decisões por nossos próprios braços. E aí depois a gente ainda quer questionar a Deus. Então, a gente, para tomar uma decisão, a gente precisa falar com Deus. A gente precisa ter esse relacionamento tão próximo com Ele para que Ele possa conduzir a nossa vida. E a gente entenda que as coisas não estão acontecendo porque não chegou o momento ainda. E a gente não desista. Faça uma aliança com Deus. Faça um propósito com você. Proponha que você não vai desistir de assistir esse devocional, seja gravado ou seja presencial. E você vai colocar em prática na sua vida o que Deus tem nos falado aqui. Que você vai se alimentar da palavra de Deus todos os dias da sua vida. E que nada vai desviar você. É fácil? Não. Porque o mundo, ele coopera. Ele ele trabalha para nos afastar de Deus. O mundo trabalha para nos afastar de Deus. Então, são momentos como esse, um devocional desse, quando você senta, você lê a palavra, você reflete, a gente fala sobre, a gente está na mesma mesa, a gente, troca experiências, vocês estão aí, à vontade, para de repente mandar uma pergunta, para de repente depois comentar nessa live, fazer um comentário, eu sempre procuro responder quem comenta e tá pedindo uma oração, se você precisa, porque eu sempre faço as minhas orações, todos os dias às 2h40 da manhã, eu tô fazendo as orações, eu tenho um propósito com Deus na madrugada, então se eu tenho pessoas que me pedem orações, eu coloco lá. E orar por outras pessoas, gente, isso agrada a Deus, né? E ainda, principalmente, de repente, se essas pessoas sejam aquelas que estão sendo as pedras no seu sapato. Além de você, porque orar para quem você ama é fácil. É fácil, né? Você ama de todo o seu, você ora de todo o seu coração. Mas você orar para quem tá te ferindo, para quem tá te magoando, aí é você colocar em prática a sua versão mesmo de cristão. Então é isso que Deus quer de você. Seja sincero com Ele. Quais são as suas dificuldades? Fala para Ele tudo que tá te impedindo e te afastando dele. Hoje, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Amanhã eu tô num propósito com Deus. Eu entro hoje às 5h30, da tarde e saio amanhã às 6h30 da tarde. Então eu tô num propósito com Deus e a gente não vai ficar sem devocional. Só que vai ser diferente. Amanhã às 6h01 eu vou postar o devocional já pronto. Um vídeo, no canal, no perfil do Café na Presença 1, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, é aí que você prova a sua fidelidade com Deus. Faz o seu devocional. Porque você não pode ficar na dependência de ninguém. Ah, hoje não tem devocional com a Fabiana, então eu não vou fazer. Não, não é com a Fabiana, não é com o Café na Presença. O seu propósito é com Deus. Então amanhã estará no mesmo horário o vídeo aqui para vocês com o devocional, com toda a reflexão, como a gente faz toda manhã. Só não vai ser ao vivo. Mas com certeza é o momento de você exercer o que você tem aprendido nesses primeiros dias aí de devocional que nós estamos juntas. Amém? Então que você tenha um dia excepcional na presença do Senhor, que você possa, se algo tocou o seu coração, volta nesse devocional, ouve novamente, encaminha para outras pessoas, 5, 10 pessoas que agora veio na sua mente que precisava ouvir essa palavra. Uma coisa também que a gente precisa levar para a nossa vida é que as pessoas estão na hora certa, no momento certo, como nós dissemos. Então, se elas não ouviram a palavra, é porque não era o momento delas ouvir. Mas talvez o momento esteja nas suas mãos, de você encaminhar para elas, tá? Entra lá, se inscreve no canal lá no YouTube, para que esse devocional possa alcançar mais e mais pessoas possam ser tocadas. Curte aqui, curte no Instagram, para que mais e mais vidas sejam tocadas. É isso que é o nosso papel, expandir o reino de Deus. Tá? Então que o seu dia seja extraordinário, que a gente possa agora fazer a nossa oração coletiva e você permanece aí com Deus. Nós não terminamos, nós terminamos nós aqui, mas Deus estará aí com você na sua mesa. Aí é a hora de você ser sincera com Ele e rasgar o seu coração. Amém? Então fecha seus olhos agora
E vamos agradecer, Senhor, pelas suas palavras. Obrigado porque elas foram, como sempre, respostas para as nossas dúvidas, resposta para os nossos questionamentos. Aquilo que nós não entendemos, Espírito Santo, que nós possamos, no decorrer do nosso dia, receber aí os direcionamentos para que a gente possa entender. Ajude-nos a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que Jesus seja o nosso foco e que hoje nós permaneçamos na presença dele e que nós sejamos servas fiéis, trabalhadoras do reino, fazendo com que esse conteúdo, essa palavra do Senhor chegue e alcance outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia extraordinário na paz do Senhor e que em tudo que você for fazer, lembra, dá uma respirada, 5 minutinhos, vai no banheiro, vale a pena falar com Deus, você e Ele, antes de tomar qualquer atitude. Fica com Deus e até amanhã, tá? Um abraço e que Deus permaneça aí com vocês sempre e que você possa sentir essa presença. Amém? Até mais, até amanhã.